Bem-vindos. Aqui é o Léo, do canal Recanto das Histórias, com mais uma nova história para vocês. Nina já estava no terminal com a mala quando o marido ligou e exigiu que ela cancelasse a viagem imediatamente. Obediente, ela foi até o guichê para pedir o cancelamento da passagem, mas ouviu algo impossível. Alguém já embarcou usando esta passagem. Nina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Antes de começarmos, escrevam de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Nina estava sentada na cozinha observando o céu clarear lentamente pela janela. 5 da manhã. Sobre a mesa havia uma caneca com café frio. Ao lado estava uma pasta de papelão resistente, presa por um elástico. Dentro da pasta estavam seus melhores esboços, 12 folhas, selecionadas ao longo de 3 noites de uma pilha que ela escondia no alto do armário, atrás de uma caixa com botas de inverno. Roberto nunca mexia lá. Ele não se interessava pelo que ficava acima da sua linha de visão, a não ser que envolvesse dinheiro ou controle. A mala estava no corredor, pequena, com rodinhas, comprada antes do casamento. Nina a havia arrumado na véspera, enquanto Roberto estava no trabalho. 2 blusas, calça jeans, saia, roupa íntima, nécessaire, carregador de celular. Tudo coube com tanta facilidade que deu um certo medo. 15 anos de casamento, e a mala ficou menos cheia do que depois de uma semana de férias. Ela se levantou, jogou o café fora, enxaguou a caneca. Um hábito. Roberto não tolerava louça suja. Não tolerava quando a toalha ficava torta. Não tolerava quando Nina conversava por telefone com uma amiga por mais de 10 minutos. Você ficou 1 hora no telefone de novo. Não tem nada para fazer? Nina tinha coisas para fazer, mas nenhuma delas Roberto considerava de verdade. O desenho ele chamava de bobagem. Não por maldade, como ele mesmo explicava, mas por honestidade. Nina, me entende, não quero te magoar. Mas me diz, quem precisa disso? Você viu o que as pessoas compram? Você viu quais artistas expõem? É outro nível. E você o quê? Aquelas florezinhas em aquarela? Quem vai pagar por isso? Ele dizia tudo isso com voz calma, sem gritar. Às vezes até acariciava a mão dela. E era isso que tornava tudo pior, porque se ele gritasse, dava para ficar com raiva. Mas quando alguém fala com calma, com a entonação de um médico atencioso, você começa a pensar, talvez ele tenha razão. Nina pensava assim havia anos. Ela desenhava à noite, quando Roberto adormecia na poltrona diante da televisão. Ia para a cozinha, acendia o pequeno abajur de mesa, pegava os lápis e trabalhava até os olhos começarem a fechar. Desenhava pátios da cidade, entradas de prédios antigos, rostos de pessoas no ônibus, gatos nos parapeitos, as mãos das avós na feira. Cada folha ela escondia. Cada vez que guardava um desenho na pasta, sentia como se estivesse escondendo algo roubado. Certa vez Roberto encontrou um esboço. Nina havia esquecido sobre o parapeito, atrás da cortina. Era o desenho de uma senhora idosa vendendo cheiro verde na entrada do metrô. Muito preciso. O rosto, as rugas, os dedos segurando o maço de ervas, o olhar ao mesmo tempo cansado e teimoso. O que é isso? Perguntou Roberto, segurando a folha com 2 dedos, como quem segura um recibo alheio. Meu desenho, disse Nina. Por quê? Só por nada. Roberto virou a folha, fungou e a colocou sobre a mesa. Nina, você tem 43 anos. Já não é hora de parar? Faça um curso de contabilidade, pelo menos vai ter alguma utilidade. Nina guardou o desenho em silêncio e nunca mais esqueceu nada à vista. Mas o mais estranho aconteceu depois. Cerca de 6 meses após aquela conversa, Nina viu acidentalmente, na tela do notebook dele, um e-mail endereçado a uma tal de Silvia. Roberto tinha ido ao banheiro e o notebook ficara aberto sobre a mesa da cozinha. No e-mail havia uma foto do esboço, aquele mesmo da vovó com o cheiro verde, e a legenda, mais uma ideia. Dá uma olhada, pode servir para a série de pôsteres. A gente discute o preço. Nina leu e fechou a tampa. As mãos tremiam. Ela não sabia o que fazer com esse conhecimento. Então fez o que sempre fazia. Nada. 3 anos depois,
Nada havia mudado. Na verdade, uma coisa mudou. Nina parou de chorar. Antes ela chorava com frequência. À noite no banheiro, às vezes simplesmente parada diante da janela, quando Roberto saía para o trabalho. Depois as lágrimas secaram. Não porque ficou mais fácil, mas porque algo por dentro endureceu. Como argila que ficou tempo demais sem ser queimada e secou sozinha, frágil, mas rígida. Foi nesse estado que ela se deparou com o anúncio de uma residência artística. 3 meses em outra cidade. Ateliê, moradia, uma pequena bolsa, seleção por portfólio e entrevista presencial. Nina leu as condições 4 vezes, depois fechou a página, depois abriu de novo, depois escreveu a inscrição e enviou 6 esboços escaneados. O coração batia como se ela estivesse atravessando uma avenida movimentada. A resposta chegou 3 semanas depois. Prezada Nina Andrade, temos o prazer de informar que sua inscrição passou pela seleção inicial. Convidamos você para uma entrevista presencial. Depois vinham a data, o endereço, a lista de documentos. Nina releu o e-mail de pé no corredor, segurando o celular com as 2 mãos. Depois saiu rapidamente do e-mail e verificou. Roberto não poderia ter visto a notificação. Ela a havia desativado na tela de bloqueio 1 ano antes, mas esquecera de uma coisa. Roberto certa vez havia configurado o e-mail dela pessoalmente. Ele ajudou para facilitar, como disse na época, criou uma conta compartilhada e vinculou uma cópia ao próprio celular. Nina havia esquecido havia muito tempo. Ele não tinha esquecido e lia tudo. Roberto não deu sinal. Não perguntou nada, mas naquela noite no jantar estava incomumente gentil. Serviu a salada dela, encheu o copo, até perguntou como tinha sido o dia. Nina ficou em alerta, porque a gentileza de Roberto nunca era simples gentileza. Por trás dela sempre havia uma razão. Nos dias seguintes, ele a observou. Viu Nina tirar os álbuns do alto do armário, folhear os esboços, sentar à noite sobre a pasta com um lápis, refinando as linhas. Ele não dizia nada, apenas olhava do vão da porta e sorria de um jeito que retorcia o estômago de Nina. Roberto entendeu tudo. Se Nina fosse para a residência, ela teria um ateliê, tempo e silêncio. Ela desenharia não mais de madrugada, escondida, mas abertamente entre pessoas que lhe diriam o que ele nunca havia dito, que ela era talentosa. Se os trabalhos dela fossem expostos publicamente, alguém inevitavelmente reconheceria os esboços que ele repassava a Sílvia. Perguntas, comparações, coincidências, todo o seu esquema silencioso desmoronaria. Ele decidiu agir não com proibição. Uma proibição Nina poderia contestar, poderia sair batendo a porta. Roberto queria outra coisa. Queria que a própria residência recusasse Nina, que ela voltasse para a casa destruída e acreditasse que havia perdido tudo por causa da própria incompetência. Assim, ela ficaria para sempre. No dia da viagem, Nina acordou antes do despertador. Roberto ainda dormia, ou fingia dormir. Ela se vestiu, pegou a mala, a pasta, a bolsa com os documentos e saiu silenciosamente do apartamento. No corredor, havia cheiro de umidade e de batata frita de algum vizinho. Lá fora estava fresco. Uma manhã cinzenta, primeiros ônibus, bancos vazios na frente do prédio. Nina chamou um táxi e disse o nome do terminal. No terminal já havia movimento. Ônibus de viagem da manhã, avós com carrinhos, estudantes com mochilas, famílias com crianças. Nina foi até o painel eletrônico, encontrou seu ônibus, conferiu o horário. Faltavam 20 minutos para o embarque. Ela sentou num banco de metal perto da plataforma 3 e colocou a mala entre as pernas. A pasta com os esboços ela pousou no colo, segurando com as 2 mãos como se fosse uma criança. O telefone tocou quando faltavam uns 10 minutos para o anúncio do embarque. Na tela apareceu Roberto. Nina olhou para o nome, depois para o painel, depois novamente para o telefone e atendeu. Nina, onde você está? A voz não era raivosa. Pior que isso, era lamentosa, ofegante, com pausas, como se fosse difícil para ele falar. No terminal, eu avisei, tenho uma viagem.
Nina, me escuta, estou mal, sério. Desde de manhã a pressão oscilando, a cabeça latejando. Não consigo me levantar. Preciso que você esteja em casa. Roberto, chama uma ambulância. Não preciso de ambulância. Preciso de você. Você é minha esposa ou já não liga mais? Pausa. Nina olhava para o painel onde piscava o número do seu ônibus. Nina, te peço, volta para casa. Estou mal. Sério. Pega um táxi e vem agora. Preciso que você esteja do meu lado. Não consigo ficar sozinho. Você sabe que não consigo ficar sozinho. Ele falava cada vez mais baixo e Nina reconhecia naquela voz a mesma entonação que sempre havia funcionado. Não uma exigência, não um ultimato, mas aquele tom baixo e partido. Sem você não me aguento. Como se sem ela ele fosse se desmoronar, como se ela fosse a única parede que o mantinha de pé. E cada vez Nina sentia. Se ela fosse embora, ele cairia. E a culpa seria dela. Nina se levantou. A mala rolou pelo piso. Ela caminhava em direção ao guichê de devolução, com o telefone no ouvido, ouvindo Roberto repetir. Obrigado, meu bem. Obrigado por existir. Sabe que sem você não sou nada. A fila no guichê era pequena, 2 pessoas. Nina ficou em terceiro lugar, guardou o telefone no bolso e pegou o documento de identidade. As mãos tremiam levemente. Não de frio, mas porque por dentro algo a puxava de volta para a plataforma, para o ônibus, para aqueles 12 esboços na pasta. Mas o hábito de obedecer era mais forte. Chegou a vez dela. Atrás do vidro estava uma mulher de uns 50 anos, de óculos com corrente, cabelo curto. Na frente dela havia um copo plástico de café e um caderno surrado. Devolução de passagem, disse Nina, e estendeu o documento pelo guichê junto com o celular, cuja tela mostrava a passagem eletrônica. A atendente pegou os documentos, olhou para a tela, digitou algo no teclado, franziu o senho, digitou de novo, virou levemente o monitor para si e olhou por cima dos óculos. Senhorita, essa passagem já foi utilizada no embarque. Como assim? A passagem foi lida. O passageiro consta como embarcado. Devolução não é possível. Nina piscou, olhou para o celular, depois para o documento, depois de novo para a atendente. Espera, como lida? Estou aqui na sua frente. Este é meu documento. Eu não embarquei em nada. A atendente deu de ombros. Estou vendo o que o sistema mostra, passagem utilizada, embarque registrado há 20 minutos. Isso é um erro. Por favor, verifique de novo. A atendente verificou. Depois verificou mais uma vez. O resultado não mudou. A passagem havia sido lida. O passageiro constava no ônibus. A devolução estava bloqueada. Nina se afastou do guichê e ligou para o serviço de atendimento. Esperou 4 minutos com uma musiquinha tocando. Explicou a situação para a atendente. Ela pediu o número da passagem, o número do documento, a data e o trajeto. Depois ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: conforme nossos dados, o embarque com sua passagem foi realizado normalmente. A passagem foi lida. O passageiro está a bordo. Mas eu não estou a bordo. Estou no terminal. Podemos registrar sua reclamação e encaminhá-la ao setor responsável. Nina não esperou o fim da frase. Correu para a plataforma de embarque, se abrindo caminho por entre pessoas com sacolas, malas, crianças. Os saltos batiam no concreto. Ela chegou à plataforma 3 e viu o espaço vazio onde o ônibus havia estado. O ônibus havia partido 4 minutos atrás. Nina ficou parada na borda da calçada e olhou para a saída, para onde os ônibus desapareciam dobrado à esquina. A pasta com os esboços estava apertada contra o peito. A mala havia ficado lá perto do guichê. O vento corria pelo terminal descoberto, trazendo cheiro de diesel e asfalto quente. Ela voltou devagar para o banco, sentou, colocou a pasta do lado, pegou o telefone e olhou para a tela. Nenhuma mensagem nova de Roberto. Nenhuma ligação. Nenhum "você já está a caminho de casa". Silêncio. Um silêncio muito familiar. Roberto sempre se calava depois de conseguir o que queria. E então, Nina compreendeu.
não de repente, não como um golpe, mas como uma água que sobe lentamente. Alguém embarcou no ônibus com a passagem dela. Alguém obteve o QR Code dela. Alguém passou pela catraca no lugar dela. E essa pessoa não poderia ser alguém aleatório, porque para isso era preciso saber o número do ônibus, a poltrona e ter a passagem eletrônica. Tudo isso estava no e-mail dela, naquele mesmo e-mail que Roberto havia vinculado ao próprio celular para facilitar. Nina sentada no banco do terminal, apertando o telefone com força até os nós dos dedos ficarem brancos. Uma mulher passou com uma criança. O menino comia sorvete e pingava no piso. Em algum lugar anunciaram a chegada de um ônibus. Pombos brigavam por uma casca de pão debaixo do banco ao lado. Ela não ligou para Roberto. Pela primeira vez em 15 anos, ela não discou o número dele para perguntar o que estava acontecendo, para ouvir uma explicação, para dar a ele mais uma chance de virar tudo de cabeça para baixo, porque sabia que, se ligasse, ele diria algo que a faria duvidar de si mesma de novo. Diria que foi uma coincidência que o sistema falhou, que ela mesma tinha culpa por não ter chegado a tempo para embarcar. E ela acreditaria, como sempre acreditava. Nina se levantou, levou a mala até os guichês e entrou na fila, mas em outro guichê o de venda de passagens. Preciso da próxima passagem para o mesmo destino, disse ela e nomeou a cidade. Daqui a 2 horas e 10 minutos, respondeu a atendente. Leito ou convencional? Tanto faz qualquer um. Ela comprou a passagem, voltou para o mesmo banco e ficou esperando. A pasta estava no colo. 12 esboços. A vovó com o cheiro verde, o pátio com os varais, o gato no parapeito, o menino com a bicicleta nos fundos das garagens, a mulher na janela do 5º andar. Tudo o que ela havia desenhado escondida, de madrugada, como se estivesse fazendo algo proibido. Nina passou o dedo pela borda da pasta e pensou: quem sentou no ônibus no meu lugar está indo agora para a cidade onde estão me esperando. Vai com a minha passagem, talvez com o meu nome. Mas sem essas 12 folhas, sem a única coisa que era verdadeiramente minha. As 2 horas de espera se estenderam como um dia inteiro. Nina ficou sentada no banco sem se mover, com a pasta no colo, os olhos fixos em um ponto do painel digital, onde as linhas dos ônibus se alternavam. De vez em quando baixava o olhar para o celular. Roberto não ligou, não mandou mensagem. Nenhuma em 2 horas. A pessoa que 20 minutos antes se sentia tão mal que implorava para a esposa largar tudo e voltar para casa, havia se curado repentinamente, ou nunca havia ficado doente. Nina entrou no lanchinho do terminal, pegou um copo plástico de café e um pão de queijo. O café estava amargo, o pão de queijo estava duro. Ela ficou em pé junto a uma mesinha alta e redonda, sem cadeira, como ficam as pessoas que não têm para onde ir e para onde correr. Do lado, um homem de jaqueta de trabalho tomava café no mesmo tipo de copo, rolando algo no celular. Atrás dele, uma vovó de lenço desembrulhava um salgadinho de papel alumínio e comia com cuidado, colocando a mão embaixo para não deixar cair migalhas. Vida comum de terminal, onde todos iam para algum lugar e todos estavam absortos em suas próprias histórias. Nina ficava entre essas histórias, tentando entender a sua. Ela pensava em como sempre havia feito a mesma coisa. Roberto falava, ela ouvia. Roberto pressionava, ela cedia. Roberto chorava, ela ficava. Uma vez, 3 anos atrás, ela quase foi embora. Arrumou uma sacola, chamou um táxi, chegou até a casa de uma amiga. Roberto a encontrou em 2 horas. Foi até a frente do prédio com um buquê, ligava, mandava mensagens. Depois subiu, tocou a campainha. A amiga abriu a porta e disse: Nina, ele está lá, você decide. Nina foi até o corredor. Roberto estava na porta com os olhos molhados e uma pequena caixinha de veludo nas mãos. Nina, casa de novo comigo. Sem você, não sou gente. Vou mudar tudo. Foi na frente da amiga, do marido dela, da filha que espiava pela porta do quarto. Nina não conseguiu dizer não na frente de todo mundo. Não porque quisesse voltar, mas porque recusar alguém que está de joelhos diante de você com um anel, enquanto olhos alheios te observam, parecia crueldade.
Ela voltou, e os 3 anos seguintes foram exatamente iguais. Mas agora, em pé no lanchinho do terminal com o café frio na mão, Nina pensou numa coisa simples. Se ligasse para Roberto e perguntasse quem havia embarcado no ônibus no lugar dela, ele não admitiria. Diria: "Do que você está falando? Que ônibus? Você mesma não embarcou porque não chegou a tempo. Como sempre, deixa tudo para a última hora." E após 5 minutos de conversa, Nina já não saberia o que havia acontecido de verdade e o que havia sido impressão. Era sempre assim. Roberto sabia virar qualquer situação de modo que a culpada fosse ela. Por isso, ela não ligou, terminou o café, jogou o copo no lixo, voltou para a plataforma e ficou esperando o seu ônibus. O ônibus era convencional. Poltrona junto à janela. Nina colocou a mala no bagageiro acima do assento, sentou, pôs a pasta ao lado. Do outro lado do corredor se acomodou uma senhora idosa com um crochê. Ela logo tirou de uma sacola as agulhas e o novelo de lã cinza e começou a trabalhar, sem prestar atenção a ninguém. Na poltrona reclinada atrás, alguém logo adormeceu e virou o rosto para a janela. Nina encostou a têmpora no vidro. Lá fora desfilavam lentamente a saída da cidade, postos de gasolina, galpões. Depois, começaram campos e matas. Ela fechou os olhos e tentou imaginar o que estava acontecendo na outra ponta do trajeto. A mulher que havia embarcado com a sua passagem já estava a caminho. Em algumas horas, chegaria à cidade onde ficava o centro artístico. O que ela ia fazer? Para que foi, afinal? Nina foi considerando as possibilidades, mas todas convergiam para um ponto. Roberto. Só ele sabia da residência. Só ele tinha acesso ao e-mail. Só ele precisava que Nina não chegasse à entrevista. Cerca de 1 hora depois da partida, Nina tirou da pasta o esboço do topo e o colocou sobre as pernas. Era uma aquarela, um pátio antigo com varais nos quais secavam lençóis. Entre os lençóis aparecia o rosto de uma menina, espiando como de trás de uma cortina. Nina alisou a borda da folha e começou a observar os detalhes que havia desenhado de memória. A rachadura na parede, o gancho enferrujado, a sombra da árvore no asfalto. É seu. Nina ergueu os olhos. No corredor havia um homem de uns 40 anos, de camisa de linho amassada, com uma mochila sobre um ombro. Ele olhava para o esboço, inclinando levemente a cabeça, como quem olha para uma vitrine que não consegue passar sem parar. Sim, disse Nina e cobriu a folha com a mão por reflexo. Desculpe, não queria atrapalhar. Só que passei e vi um desenho muito vivo. Nina ficou em silêncio. O homem acenou com a cabeça, como que se desculpando, e seguiu pelo corredor do ônibus. Mas voltou alguns minutos depois com 2 copos de café comprados no serviço de bordo. Colocou um na bandeja dobrável diante de Nina. Trégua, disse ele com um leve sorriso. Vejo que atrapalhe, mas café é o sinal internacional de paz. Nina olhou para o copo, depois para ele. Obrigado, não precisava. André. Ele se apresentou, sentando-se na poltrona do outro lado do corredor. A vovó, com o crochê, ergueu os olhos um instante e voltou ao trabalho. Nina. Nina, não me pendurei aqui à toa. Trabalho com artistas, curadoria de exposições, residências, seleções, deformação profissional. Vejo um desenho e não consigo passar sem parar. Nina o observou com mais atenção. Camisa de linho, tênis surrado, mochila com um chaveiro em forma de pincel, mãos grandes com uma mancha de tinta no indicador. Não parecia alguém tentando puxar conversa por tédio. Parecia alguém que realmente trabalhava com as mãos e com pessoas que trabalhavam com as mãos. Estou indo para uma entrevista, disse Nina sem saber por que havia dito isso. Talvez porque em 2 horas no terminal e 1 hora no ônibus não havia pronunciado mais do que café, por favor, e devolução de passagem. Para uma residência? Perguntou André. Nina acenou que sim. Qual se não for segredo? Ela disse o nome e viu o rosto de André mudar. Não muito. Apenas as sobrancelhas se aproximaram levemente e ele segurou o copo mais devagar do que precisava.
Essa residência é minha, disse ele. Sou um dos curadores. Estou indo para lá depois de uma viagem a trabalho. Nina abriu a boca e fechou. Depois abriu de novo. Está brincando? Não, coincidência absurda, concordo. Mas estou indo de verdade para a seleção. Temos 3 candidatos hoje, e você é, ao que parece, uma deles. Nina sentiu um frio correr pelas costas, não de alegria, mas porque a coincidência era precisa demais, oportuna demais, e ela já havia aprendido a desconfiar de tudo que parecesse sorte. André, disse ela devagar, tenho um problema. Fui no primeiro ônibus, mas alguém embarcou com a minha passagem. Não consegui devolver, não consegui embarcar. O ônibus partiu. Comprei passagem para o seguinte. Ela tirou da bolsa uma folha amassada, o comprovante de recusa de devolução que a atendente lhe havia dado, e estendeu a André. Ele pegou, leu, releu, olhou para Nina. Ou seja, alguém usou sua passagem eletrônica e embarcou. Sim. Por quê? Nina ficou em silêncio. Ela não sabia como explicar isso a um desconhecido. Como dizer, meu marido provavelmente roubou meu QR Code e mandou alguém no meu lugar para eu não chegar até vocês. Parecia loucura. Parecia exatamente o que Roberto com certeza diria que ela estava sendo. Acho que foi meu marido, disse Nina baixinho, olhando pela janela. Lá fora passavam eucaliptos. Ele não queria que eu fosse. Ligou para mim no terminal e pediu que eu não fosse. Fui devolver a passagem e ela já havia sido utilizada. Alguém passou no meu lugar. André se recostou e esfregou o queixo. Nina, isso é sério. Se alguém embarcou com sua passagem e está indo para a nossa cidade, essa pessoa pode aparecer na residência, com seu nome. Eu sei. André pegou o telefone. Espera, vou ligar para meus colegas. Ele foi para a parte traseira do ônibus, onde havia mais silêncio. Nina ficou sentada ouvindo o ronco do motor, a vovó do outro lado contando pontos, alguém atrás roncando baixinho. O café esfriava na bandeja. Lá fora tinha começado uma chuva miúda, cinzenta, que dissolvia a paisagem em uma mancha de aquarela. André voltou 15 minutos depois. O rosto estava diferente, mais fechado, mais concentrado, como o de alguém que acabou de ouvir algo que não esperava. Nina, disse ele sentando do outro lado do corredor. Uma mulher que se apresentou com seu nome já está na residência. Chegou 2 horas atrás, mostrou o convite eletrônico, não apresentou o documento. Disse que havia esquecido em casa. Trouxe portfólio. Meus colegas dizem que os trabalhos são fracos, muito abaixo do nível que estava na inscrição. Nina apertou a pasta no colo. O que ela disse a eles? Disse que os esboços da inscrição foram um engano, que ela havia enviado trabalhos de outra pessoa sem querer, que os verdadeiros eram esses que ela trouxe, e que queria desistir da participação. Pediu para assinar um termo de desistência. Disse que havia mudado de ideia, que tinha problemas de família, que não queria ocupar o lugar de ninguém. Nina ficou imóvel, olhava para André, para as mãos dele, para a mancha de tinta no dedo, e sentia algo subir por dentro, a que não conseguia dar um nome. Não raiva, não mágoa. Algo maior, pesado, ocupando todo o espaço da garganta ao estômago. Roberto havia mandado aquela mulher não apenas para sabotar a viagem. Havia-a mandado para viver aquele dia no lugar de Nina, sentar no seu ônibus, chegar à sua cidade, entrar na sua residência, mostrar trabalhos fracos para que o centro pensasse: essa é a Nina de verdade e ela é medíocre, e depois assinar a desistência para fechar a porta de vez, para que, quando a Nina real ligasse ou escrevesse, respondessem: mas você mesma desistiu, veio aqui, assinou o papel. Não esperamos mais por você. Ele não roubou o dinheiro dela, não tomou os documentos, não a trancou em casa. Roubou a chance dela, substituiu-a por outra pessoa. Como se Nina não fosse uma mulher de verdade, mas um papel que qualquer atriz podia interpretar. André, disse ela com a voz calma, embora as mãos tremessem, posso provar que não sou eu. Tenho o documento, os esboços originais, o comprovante do guichê. Tenho tudo comigo.
André acenou com a cabeça. Eu sei. E meus colegas agora também sabem o que está acontecendo. Quando chegarmos, resolvemos. Você vai mostrar os trabalhos verdadeiros. Ele acenou com a cabeça em direção à pasta. Nina olhou para ela. 12 folhas, 12 madrugadas passadas na cozinha à luz do abajur, enquanto Roberto dormia na poltrona. 12 horas secretas em que ela se sentia viva. Vai mostrar? Repetiu André mais gentilmente. Nina desamarrou o elástico e abriu a pasta. Primeira folha. O pátio com os varais. Segunda. A escada antiga do prédio com o corrimão de ferro fundido e um raio de luz vindo da janela do patamar. Terceira. A feira. A banca de maçãs. As mãos da vendedora em luvas de lã sem dedos. Quarta. O gato no parapeito. Atrás dele, uma noite de inverno e um poste. André pegava cada folha com cuidado pela borda, examinava, colocava na bandeja dobrável, pegava a seguinte. A vovó, com o crochê, abaixou as agulhas e também olhava, com a cabeça inclinada. É um nível completamente diferente, disse André, chegando à última folha. Completamente diferente. Entendo por que a inscrição passou na seleção. Aqui está tudo, o traço, o olhar e o fato de que você não desenha o bonito, desenha o verdadeiro. A comissão vai ver isso. Nina recolheu as folhas de volta à pasta. Lá fora a chuva havia aumentado. As gotas escorriam pelo vidro em traços oblíquos. O ônibus diminuiu a velocidade numa cidadezinha, parou alguns instantes e voltou a andar. Por 15 anos ouvi dizer que isso não servia para nada, disse Nina sem olhar para André. Disse não para ele, mas para a janela, para a chuva, para as árvores que passavam do outro lado do vidro. André não respondeu, não a consolou, não disse, você é talentosa, nem vai ficar tudo bem. Simplesmente ficou sentado do outro lado do corredor e ficou em silêncio. E aquele silêncio era melhor do que qualquer palavra, porque não havia nele piedade, nem pressão, nem a tentativa de obter algo dela. Faltavam 3 horas para a cidade. Nina guardou a pasta na mala no bagageiro e, pela primeira vez em todo o dia, soltou o ar como se até então estivesse respirando pela metade. A cidade os recebeu com calçadas molhadas e cheiro de terra úmida. A chuva havia parado uns 20 minutos antes da chegada, mas ainda havia poças ao longo dos meio-fios, e nelas se refletiam os postes, embora ainda estivesse claro. O terminal era pequeno, interiorano. Algumas plataformas cobertas, um prédio de tijolos amarelos, um relógio na fachada marcando a hora errada. André saiu primeiro e esperou Nina na calçada. Ela desceu com a mala e olhou ao redor. A cidade era desconhecida, tranquila, com casas baixas e ruas largas por onde circulavam poucos ônibus. O ar era diferente, diferente do de casa. Cheirava a terra, a verde e a algo de rio. O centro é perto, disse André, jogando a mochila no ombro. Uns 15 minutos a pé, ou chamamos um táxi. A pé, disse Nina. Ela precisava se mover. Não aguentava mais ficar sentada. Eles caminharam pela rua ladeada de casas antigas, com janelas ornamentadas, passando por jardins onde floriam rosas e sobressaíam moitas de acerola. Em algum lugar um cachorro latia. De uma janela aberta no segundo andar, vinha um rádio com a previsão do tempo. Nina puxava a mala pelo asfalto molhado e as rodinhas batiam em cada junta das pedras. André não a apressava e não preencheu o silêncio com conversa. Só uma vez num cruzamento disse, à direita e pelo pátio. Nina acenou. O centro artístico ficava numa antiga casa histórica, restaurada e reformada. Um sobrado de tijolos com janelas altas, uma porta de madeira com maçaneta de ferro. Na parede uma placa com o nome e o emblema. No pátio havia bancos de madeira e uma grande mesa coberta por um toldo, sobre a qual alguém havia deixado uma xícara e um pires. Cheirava a café e tinta a óleo. André abriu a porta e deixou Nina entrar primeiro. Por dentro era espaçoso, teto alto, paredes claras, o piso de tábuas largas cobertas com verniz fosco. No corredor, nas paredes, pendiam trabalhos de participantes anteriores.
gravuras, aquarelas, alguns estudos a óleo. Nina involuntariamente diminuiu o passo, observando. Um trabalho chamou sua atenção. Um desenho a bico de pena de uma escada velha com uma rachadura na parede por onde entrava um fio de luz. Ela pensou que teria desenhado de outro jeito. Daria mais ar à rachadura, tiraria a sombra à esquerda. Depois se cortou. Ela não estava aqui como espectadora. Estava aqui porque alguém havia roubado o seu lugar. No fundo do corredor havia uma porta com a placa Administração. André bateu e entrou sem esperar resposta. Atrás de uma mesa sentava uma mulher de uns 50 anos com óculos de aro fino. Ao lado estava um homem mais jovem, de barba e suéter puído. Diante deles havia papéis e um notebook aberto. Dona Márcia, Carlos, disse André. Esta é a Nina de verdade. Liguei do ônibus. Dona Márcia ergueu os olhos e olhou para Nina sobre os óculos, por muito tempo com atenção, como quem olha para alguém sobre quem já sabe algo, mas quer ter certeza. Sente-se, disse ela, e apontou para uma cadeira. Nina sentou, colocou a mala ao lado, pôs a pasta no colo. Carlos aproximou dela um copo d'água. Ela não bebeu, mas agradeceu com um aceno. Já estamos investigando o caso, disse Dona Márcia. Depois da ligação de André, revisamos as imagens das câmeras. Temos câmera na entrada e no corredor do térreo. Carlos, mostre. Carlos virou o notebook com a tela voltada para ela. Na gravação, dava para ver uma mulher se aproximar da porta do centro. Baixinha, de casaco escuro, bolsa a tiracolo. O rosto não estava nítido, mas a figura, a postura, a idade eram mais ou menos compatíveis. Ela entrava com segurança, como alguém que sabe para onde está indo. No quadro seguinte, o corredor. A mulher estava na recepção, mostrava algo no celular, conversava com Carlos. Ela chegou por volta do meio-dia, disse Carlos. Se apresentou como Nina Andrade, mostrou o convite eletrônico no celular. Não apresentou o documento, disse que havia esquecido em casa. Não insisti. Não somos controle de fronteira. Pessoas viajam de outras cidades. Acontece. O nome coincidia. O convite era verdadeiro. O que ela mostrou como portfólio? Perguntou André. Carlos tirou debaixo da mesa um arquivo transparente com algumas folhas. Colocou sobre a mesa. Nina olhou. 4 desenhos impressos em papel comum de escritório. Flores numa vaso, paisagem com rio, natureza morta com frutas, composição abstrata. Tudo arrumado, limpinho e absolutamente sem vida, como cartões postais de papelaria. Quando vi isso, disse Carlos, fiquei surpreso porque na inscrição os trabalhos eram completamente diferentes. Até perguntei de novo, e ela respondeu que havia enviado aqueles esboços por engano, que eram trabalhos de outra pessoa, e que os verdadeiros eram esses. Aí o que foi? Perguntou Nina. Aí ela disse que queria desistir, que tinha problemas de família, que havia mudado de ideia, que não queria ocupar o lugar de ninguém, e pediu um formulário de desistência. Dona Márcia abriu uma pasta sobre a mesa e tirou uma folha. Um formulário padrão, impresso. Na parte de baixo havia uma assinatura. Nina se inclinou e olhou. A assinatura era parecida com a dela, muito parecida. Quem a colocara havia visto o original e procurado reproduzi-lo. As letras estavam certas. A inclinação mais ou menos coincidia. Até o pequeno laço no N maiúsculo estava no lugar certo. Mas Nina viu na hora. Essa não é minha assinatura, disse ela com calma. Dona Márcia ergueu as sobrancelhas. Nina tirou da bolsa o documento de identidade e o abriu na página da assinatura. Colocou ao lado do formulário. Olhe para a pressão. Eu sempre assino com pressão forte no começo e leve no fim. As últimas letras são quase impalpáveis. O lápis mal toca o papel. Essa é a minha maneira de escrever desde a faculdade. No papel fica evidente, mas numa foto não. E aqui, ela apontou para o formulário. A pressão é uniforme em toda a assinatura, igual da primeira à última letra. Quem assinou estava copiando de uma foto na tela e não sabia como minha mão se move sobre o papel. Carlos e Dona Márcia trocaram um olhar.
André ficava junto à janela em silêncio, com os braços cruzados. Nina, disse Dona Márcia, precisamos entrar em contato com essa mulher. Anotamos o telefone no cadastro. Vamos ligar e pedir que ela volte para confirmar alguns documentos. Ela vai voltar. Se não voltar, temos a gravação das câmeras, os dados sobre a passagem e você com o documento e os originais dos trabalhos. Isso é suficiente. Carlos ligou na presença de Nina. A conversa foi breve. Ele se apresentou, disse que havia sido encontrado um erro técnico e precisava confirmar alguns detalhes. Pediu que ela viesse. Pelo rosto dele, Nina viu que do outro lado da linha houve primeiro hesitação, depois concordância. Esperaram cerca de 1 hora. Nina ficou sentada na sala para participantes, pequena, com um sofá confortável, uma estante e uma janela que dava para o pátio. Na prateleira havia álbuns de arte, catálogos antigos de exposições, a caneca de alguém com a inscrição "Não mexa". Nina folheava o catálogo da exposição do ano anterior, mas não via as imagens. Olhava para as páginas e pensava que Roberto, provavelmente naquele momento, estava sentado em casa esperando uma ligação, esperando Nina voltar para casa, obediente e culpada, e nunca mais se lembrar da residência. E se algum dia ela telefonasse para lá, lhe diriam que ela havia vindo e desistido por conta própria. E Nina concluiria que estava ficando louca, que estava confundindo os acontecimentos, que havia imaginado tudo. E Roberto a abraçaria e diria: "Está vendo? Eu dizia que não precisava disso." E a vida voltaria a fluir como havia fluído por 15 anos. Cozinha, jantar, a poltrona dele na frente da televisão, seus desenhos noturnos escondidos no alto do armário. A mulher chegou 50 minutos depois. Nina ouviu a porta da entrada se abrir, os passos no corredor, Carlos dizer: "Por favor, entre, pela administração." Dona Márcia pediu a Nina que esperasse. Primeiro conversaram sem ela. Através da parede ouviam-se vozes abafadas, mas sem distinguir as palavras. Uns 10 minutos depois, Carlos apareceu na porta da sala e disse: "Nina, pode entrar." Nina entrou no escritório e a viu. A mulher estava sentada numa cadeira junto à parede, ereta, com as costas tensas, as mãos entrelaçadas no colo. Por volta de 40 anos, cabelo castanho preso em rabo de cavalo, rosto pálido, sem maquiagem. Quando Nina entrou, a mulher ergueu os olhos e imediatamente os desviou. "Veja", disse Dona Márcia, "esta é a Nina, a verdadeira Nina Andrade. Diante de você estão o documento dela, os originais dos trabalhos e o comprovante do guichê de impossibilidade de devolução da passagem com a qual você embarcou." Silvia apertou os dedos, olhou para a mesa onde estavam os documentos, depois para Nina, depois para André, que ficava junto à porta. Seus lábios se mexeram, ela começou a falar, mas se calou. Foi um erro. Eu só... Espera, disse André com voz firme. Temos a gravação da câmera com você entrando no centro e se apresentando com o nome de Nina. Temos o registro dos dados da passagem mostrando que o embarque aconteceu antes de a verdadeira Nina chegar ao guichê. Temos o termo de desistência com assinatura falsificada. E temos a Nina que está em pé diante de você. Você pode explicar tudo agora. Ou passamos o material para a polícia. A mulher ficou em silêncio por uns 30 segundos. Depois soltou o ar como alguém que conteve a respiração por muito tempo e percebeu que não conseguia mais. "Quem me pediu foi o Roberto", disse ela baixinho. "O Roberto, o marido dela. Meu nome é Silvia. Ele me ligou 3 dias atrás e pediu ajuda. Disse que a esposa estava instável, que era obcecada com uma viagem, que isso ia destruir a família, que ele tentava protegê-la, mas ela não ouvia. Disse que precisava que alguém fosse no lugar dela, mostrasse outros trabalhos e assinasse a desistência, para que o centro entendesse que ela não estava pronta e não a convidasse mais." "Ele pagou por isso?" perguntou Dona Márcia. Silvia acenou que sim, olhando para o chão. "Prometeu um bom valor. Disse que pagaria depois. Me mandou o QR Code da passagem, o convite eletrônico, um print com o nome e a data. Me deu instruções do que falar,
quais trabalhos mostrar, como explicar a desistência. O portfólio, essas impressões, ele também mandou. Disse que bastava isso. E a assinatura? Perguntou André. Ele me mandou uma foto da assinatura e disse: treina antes. Treinei. Achei que estava ajudando. Ele falava de um jeito que parecia que era pelo bem da família, que a esposa depois ia agradecer. No escritório fez-se silêncio. Nina ficava junto à porta, encostada no batente, olhava para Sílvia e não sentia a raiva dela. Raiva havia, mas não era direcionada àquela mulher. Sílvia havia sido um instrumento, conveniente, barato, descartável, do mesmo jeito que Roberto havia transformado a própria Nina durante todos esses anos. Sílvia, disse Nina, faz muito tempo que você e Roberto se conhecem? Sílvia ergueu os olhos. Uns 5 anos. Trabalhamos juntos. Eu estava em uma agência de publicidade. Ele vinha até nós com encomendas. Que tipo de encomendas? Pausa. Sílvia molhou os lábios. De vários tipos. Pôsteres, banners, capas para catálogos. Ele trazia esboços. Sílvia não respondeu, mas pelo jeito como desviou o olhar e novamente entrelaçou os dedos, Nina entendeu que havia acertado. Sílvia, repetiu Nina com calma. Ele trazia meus esboços. Ele dizia que eram ideias da família, que vocês desenhavam juntos, que era uma criação conjunta, e ele só precisava dar uma forma comercial para o produto. Não verifiquei. Parecia que era algo normal. Marido e mulher. Interesse em comum. Ele cuida das vendas, ela desenha. André se sentou devagar na borda da mesa. Dona Márcia tirou os óculos e os colocou diante de si. Quantas vezes? Perguntou Nina. Várias. Umas 6 ou 7. Ele trazia as digitalizações. Eu passava para o designer. O designer adaptava para o formato necessário. Depois vendíamos como pôsteres decorativos ou ilustrações para folhetos. Roberto ficava com tudo. Nina ficou parada ouvindo. Cada palavra caía no lugar certo, como uma peça de mosaico que ela havia segurado na mão por muito tempo sem conseguir encaixar. Aquele esboço com a vovó e o cheiro verde que ela havia visto no e-mail dele 3 anos atrás. As compras repentinas de Roberto, o celular novo, a jaqueta, a pescaria com os amigos que ele explicara como bônus no trabalho. Seu insistente, você não precisa disso, isso não serve para nada, cada vez que ela mencionava mostrar os trabalhos para alguém. Não porque achasse ruins, mas porque tinha medo de alguém reconhecê-los. Se Nina fosse para a residência, os trabalhos dela seriam vistos por dezenas de pessoas, curadores, colegas, visitantes de exposições. Mais cedo ou mais tarde, alguém se depararia com aqueles pôsteres e folhetos, coincidência de estilo, de temas, de traço. E então as perguntas cairiam não sobre Nina, mas sobre Roberto. Por isso, ele não podia deixar ela partir. Ele não apenas a impedia de viver, ele vivia às custas dela. Durante anos dizia que os desenhos dela eram lixo, enquanto levava esse lixo à agência, e recebia dinheiro por isso. E quanto mais Nina acreditava ser sem talento, mais seguro era para ele. Dona Márcia colocou os óculos, se endireitou e disse: Nina, anulamos a desistência. O documento foi assinado por outra pessoa. A assinatura é falsa. As circunstâncias você apresentou. A testemunha confirmou. Da parte do centro, não há nada a contestar em relação a você. André, mostre à comissão os trabalhos verdadeiros. André pegou a pasta de Nina que estava sobre uma cadeira junto à porta. Vamos, disse ele. Eles estão esperando lá em cima. A comissão havia se reunido numa sala grande do 2º andar, com teto inclinado e uma janela mansardada por onde entrava a luz da tarde. 3 pessoas, Dona Márcia, que havia subido em seguida, um homem idoso de barba grisalha e uma mulher jovial em vestido escuro com cabelo curto. Sobre a longa mesa diante deles estavam os trabalhos dos outros candidatos. André colocou ao lado a pasta de Nina. Ela ficava junto à parede e observava enquanto eles examinavam os esboços. Um após outro, passando de mão em mão, se inclinando mais para perto, às vezes trocando olhares. O homem de barba parou no desenho do prédio,
ficou muito tempo olhando para o corrimão da escada e a luz que entrava pela janela. A mulher no vestido pegou a aquarela da feira e a levou até a janela, virando-a para a luz. Ninguém dizia que lindo, nem elogiava em voz alta. Apenas olhavam. E Nina via em seus rostos o que não havia visto por 15 anos, que os trabalhos dela mereciam ser olhados. O homem de barba ergueu os olhos e disse: "Seja bem-vinda." Nina acenou com a cabeça. A garganta fechou. Ela não conseguiu dizer nada. Acenou de novo, e isso foi suficiente. À noite, quando as formalidades estavam resolvidas, André ajudou a carregar a mala para o quarto do segundo andar, pequeno, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma prateleira. Sobre a mesa havia um abajur, quase idêntico ao da cozinha de casa. Nina colocou a mala junto à cama, pousou a pasta sobre a mesa e sentou na cadeira. A janela dava para o pátio. Lá fora eram visíveis os telhados das casas vizinhas e um canto do rio. André ficou parado na porta. Nina, todas as provas, o comprovante do guichê, a gravação das câmeras, o formulário com a assinatura falsa, o depoimento de Sílvia, podemos organizar e passar para um advogado, se você quiser. Quero, disse Nina sem hesitar. André acenou com a cabeça. Conheço um bom advogado aqui na cidade. Amanhã de manhã, se não se importar, posso apresentá-la a ele. Ele trabalha com esse tipo de caso. Com que tipo? André ficou em silêncio um momento, escolhendo as palavras. Com casos em que uma pessoa viveu durante muitos anos às custas de outra, sem que esta soubesse. Nina olhou para ele, depois para o abajur sobre a mesa, depois para a janela, por onde o céu estava escurecendo lentamente. Obrigado, André. Por tudo. Ele foi embora, fechando a porta com cuidado. Nina ficou sozinha, pegou o celular. 14 chamadas perdidas de Roberto, 8 mensagens. A primeira: "Onde você está?" A segunda: "Nina, responda." A terceira: "Me liga, preciso falar." A quarta: "Estou preocupado." Depois o mesmo, com ansiedade crescente. A última mensagem havia sido enviada meia hora atrás. "Nina, se você não me ligar, vou até aí pessoalmente." Nina colocou o telefone com a tela virada para baixo sobre a mesa. Acendeu o abajur. Tirou da pasta uma folha em branco e um lápis e começou a desenhar. O guichê de devolução, a atendente com os óculos de corrente, a plataforma vazia do terminal e os ônibus que se perdiam na distância. Roberto chegou no dia seguinte à hora do almoço. Nina soube disso por Carlos, que deu uma espiada na oficina, onde ela espalhava esboços sobre a mesa de trabalho, e disse: "Nina, tem um homem lá embaixo dizendo que é seu marido. Deixo entrar?" Nina largou o lápis, olhou para as próprias mãos, dedos com poeira de grafite, no pulso a marca do elástico. Depois disse: "Peça para esperar no pátio. Já desço." Ela desceu 5 minutos depois. Roberto estava junto à mesa de madeira sob o toldo, bem vestido, barbeado, com um buquê de flores brancas na mão. Ao lado, no banco, havia uma sacola, com algo mais, evidentemente. Ele viu Nina e imediatamente deu um passo em direção a ela, estendendo as flores. "Meu bem, graças a Deus não dormi a noite toda. Você não atendia, estava fora de mim." Nina não pegou o buquê, parou a 2 passos dele. Roberto abaixou a mão com as flores, mas não as escondeu. As manteve erguidas, como se segurasse um presente que logo seria aceito. "Nina, sei que você está com raiva. Entendo. Mas vim até aqui porque você é mais importante do que tudo para mim. Tive medo. Medo de que você fosse embora e não voltasse. Cometi um erro. Qualquer um pode errar. Mas vim porque amo você." A voz era uniforme, suave, com uma ligeira rouquidão. A voz de alguém que passou uma noite difícil. Nina conhecia essa entonação de cor. A ouvia depois de cada briga, depois de cada humilhação, depois de cada tentativa de partir. Roberto a acionava como quem aciona uma gravação. As mesmas pausas, as mesmas palavras, a mesma inclinação de cabeça. "Roberto", disse Nina, "você mandou a Sílvia com a minha passagem no meu ônibus. Ela chegou aqui, se apresentou com o meu nome,
mostrou trabalhos alheios e assinou minha desistência com assinatura falsificada. Você roubou meu QR Code do e-mail, deu instruções a ela e prometeu dinheiro. Ela contou tudo. Há gravações das câmeras e documentos. Roberto piscou. O buquê tremeu levemente em sua mão. Por um segundo, ele ficou em silêncio. Depois sorriu. Com cansaço, com tristeza, como alguém sendo injustamente acusado. Nina, me escuta. Sim, pedi a Sílvia, mas não para te prejudicar. Queria te proteger. Você não está pronta para isso. Você mesma sabe que seus desenhos são um hobby. Não queria que você viesse até aqui e se deparasse com uma decepção. Imagine se dissessem que os trabalhos não eram adequados. Você ia se partir. Eu te conheço melhor do que você se conhece. Meus trabalhos foram aceitos, disse Nina. A comissão viu os originais ontem à noite. Me aceitaram. Pausa. Roberto transferiu o buquê de uma mão para a outra. O sorriso não desapareceu, mas ficou mais fino, como uma rachadura no vidro. Então vê? Estava preocupado à toa. Ainda bem. Vamos esquecer isso. Vim até aqui. Estou aqui. Vamos comemorar juntos. Vou te apoiar. Nina ficou em silêncio. Nina, por que você está aí parada como se fosse uma estranha? Vem cá. Fiz horas de viagem porque estava preocupado com você. Roberto, sei dos esboços. Ele parou. Não de imediato, não bruscamente. Apenas ficou imóvel, como um mecanismo em que entrou areia. Que esboços? Meus. Que você fotografava e repassava a Sílvia na agência de publicidade, que vendiam como pôsteres e ilustrações, nos quais você ganhava dinheiro enquanto me dizia que meus desenhos eram lixo. Silêncio. No pátio ouvia-se, além da cerca, uma bicicleta passando e, de algum lugar distante, um cachorro latindo. Roberto abaixou o buquê, o pôs no banco ao lado da sacola, sentou, esfregou o rosto com as mãos. Nina, não é o que você está pensando. Queria ajudar. Pensei que, se conseguisse mostrar que dava para ganhar dinheiro com isso, depois te contaria, que seria uma surpresa, que você ia ficar contente. Em 5 anos, você não contou nada. Não apareceu o momento certo. Nina balançou a cabeça. Não de raiva, mas de cansaço. Do fato de que cada resposta dele era como uma parede erguida de palavras que soavam certas, mas não significavam nada. Momento certo. Proteger. Surpresa. A cada vez uma justificativa. A cada vez uma razão. A cada vez um jeito de girar a história, de tal modo que Nina acabasse sendo a errada e ele o marido atencioso que ninguém compreendia. Roberto meteu a mão no bolso da jaqueta e tirou a pequena caixinha de veludo. Aquela mesma. Nina a reconheceu imediatamente. Azul escura com o canto desgastado. 3 anos atrás, ele havia ficado com ela no corredor da casa da amiga, de joelhos, com os olhos molhados, dizendo: "Casa de novo comigo." E Nina não havia conseguido recusar, porque pessoas estranhas a observavam. Roberto abriu a caixinha. O anel estava dentro, fino, dourado, com uma pedrinhas pequena. Nina, sei que errei, mas me dá uma última chance. Vou corrigir tudo. A gente recomeça. Você vai desenhar, eu fico do seu lado. Não vou mais atrapalhar, prometo. Ele estendeu a caixinha em direção a ela. O rosto era sério. Os olhos brilhavam. Tudo como naquela vez. As mesmas palavras, o mesmo gesto, a mesma caixinha de veludo. Um único espetáculo repetido à risca, como se o diretor não soubesse outro roteiro. Nina olhou para o anel, depois para Roberto, depois para o pátio. Os bancos, o toldo, as rosas junto ao muro, a janela aberta no 2º andar, por onde se via o canto de sua mesa de trabalho e o abajur. 3 anos atrás, ela não havia conseguido recusar na frente de estranhos. Agora no pátio, não havia ninguém além dela e ele, e o silêncio em que tudo afinal se tornara simples. Nina levantou devagar a mão esquerda, tirou do dedo anelar a aliança, também dourada, levemente arranhada em 15 anos. Colocou-a na caixinha de veludo ao lado do outro anel, fechou a tampa
e pousou suavemente a caixinha na palma dele. Não volto, Roberto. O rosto dele mudou. Não de imediato. Primeiro os lábios tremeram, depois os olhos se estreitaram, depois a suavidade desapareceu, como se alguém a houvesse apagado com um pano. Por baixo, emergiu o verdadeiro. Sério? Acha que vai viver sem mim? Aqui no interior, entre estranhos com suas aquarelazinhas? Nina, você não é ninguém sem mim. Nunca foi ninguém. Fui eu que te sustentei por 15 anos. Nina ouvia e pela primeira vez não sentia o que sentia antes. Antes, essas palavras faziam algo por dentro se contrair, como de um golpe embaixo das costelas. Agora, ela as ouvia e via apenas uma coisa. As lágrimas dele sempre apareciam, não quando ele estava com dor. Apareciam quando ele perdia o controle. E a raiva chegava quando as lágrimas não funcionavam. Não era amor, era um mecanismo, uma alavanca que ele acionava na direção certa. E durante 15 anos, Nina se movia para onde ele queria. Ela se virou e foi em direção à porta. Roberto dizia algo para suas costas, mas ela não distinguia as palavras. Entrou no prédio, subiu a escada, entrou no quarto e fechou a porta. Pela janela ela viu Roberto no pátio apertando a caixinha, depois se sentar no banco, depois levantar, pegar o buquê e a sacola e ir em direção ao portão. As flores brancas eram visíveis em sua mão até ele dobrar a esquina e desaparecer. Nina sentou à mesa, acendeu o abajur e pôs diante de si uma folha em branco. Uma semana depois, os documentos estavam com o advogado. O comprovante do guichê, a gravação das câmeras, o formulário com a assinatura falsa, o depoimento de Sílvia, os materiais sobre a venda dos esboços através da agência, o pedido de divórcio. Nina assinou no escritório do advogado, num escritório tranquilo no segundo andar de um prédio antigo que cheirava a papel e café. Assinou com um único movimento. A última letra, como sempre, foi levemente para a esquerda. Nos 3 meses seguintes, Nina viveu na residência, acordava cedo, tomava café na grande mesa do pátio, depois ia para o ateliê e trabalhava até a noite. Desenhava em aquarela e grafite, às vezes experimentava óleo. O quarto cheirava a tintas e a madeira. Pela janela as estações iam mudando. O verão passou para o outono. As folhas amarelaram e rodaram pelo pátio. De manhã aparecia condensação nos vidros. Ela desenhava o terminal repetidamente, de ângulos e luzes diferentes. O guichê de devolução com a atendente atrás do vidro, a plataforma vazia com os ônibus saindo em fila, o painel eletrônico com linhas piscando, a mulher com a mala parada na borda da calçada, o banco com o copo de café esquecido. Cada tema era sobre a mesma coisa, sobre o momento em que a pessoa está entre ficar e partir, e escolhe. André passava pelo ateliê, trazia café, às vezes se sentava num canto e ficava olhando em silêncio enquanto ela trabalhava. Conversavam à noite no jantar que todos os participantes preparavam por vez. Nina cozinhava feijão com receita da avó e Carlos pedia repetição toda vez. André contava sobre exposições que havia curado, artistas que havia conhecido, histórias curiosas da vida nas galerias. Nina ouvia e às vezes ria, e cada vez se admirava com o próprio riso, como se o ouvisse pela primeira vez. André não lhe dizia que ela era talentosa, não a elogiava, não a consolava, não tentava salvá-la. Simplesmente estava ali, como alguém para quem é interessante ver como ela desenha e que não precisa nada em troca. E Nina entendia que a maior salvação não havia sido ele. A maior salvação havia sido sua própria decisão. Não voltar, não esperar Roberto mudar, não justificar tudo com o medo, não confundir controle com amor. A exposição dos participantes da residência abriu no final do outono, num sábado em que, além das janelas do ateliê, caía a primeira chuva fria da estação. A sala do térreo do centro encheu de pessoas. Vieram moradores da cidade, gente das cidades vizinhas, curadores da capital. Os trabalhos foram pendurados nas paredes, expostos em cavaletes, iluminados com lâmpadas.
Nina ficava junto à sua série e observava as pessoas pararem diante dos seus desenhos. Alguns se inclinavam mais perto, outros recuavam um passo para ver o conjunto. Uma senhora idosa de casaco azul ficou muito tempo examinando a aquarela com a plataforma do terminal. Depois se virou e disse: "É como se eu estivesse lá." O trabalho principal estava no centro da parede, uma folha grande, grafite e aquarela. Uma janela de terminal com a sombra de uma atendente atrás do vidro. Diante da janela, uma mulher de costas para o espectador, com uma pasta na mão. Ela não está se afastando da janela, nem se aproximando. Está parada, e em toda a sua figura há algo que faz o espectador entender. Num segundo ela vai se virar, mas não de volta à janela, e sim em direção à plataforma. Abaixo do trabalho havia uma etiqueta com o título: Embarque confirmado. As pessoas liam o título e pensavam que era sobre um ônibus, sobre uma passagem, sobre embarque e partida. Nina ficava ao lado e sabia que era sobre outra coisa, sobre o fato de que um dia alguém tentou viver a vida dela no lugar dela. Sentou no seu ônibus, foi ao seu lugar, assinou com o seu nome a desistência do seu futuro. E quase conseguiu. Quase. Mas ela conseguiu comprar outra passagem e dessa vez embarcou sozinha. Obrigado por terem escutado esta história. Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.